Há um exemplo de um bilionário que estava fazendo transfusão de sangue entre o seu filho, o seu pai, e recebendo sangue e doando sangue a esses dois, na esperança de alcançar o seu rejuvenescimento. Ele queria ter de volta os 18 anos de idade. Veja que absurdo. Há pessoas que cometem verdadeiros horrores em busca desse tão sonhado rejuvenescimento e da vida eterna. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite, que você esteja muito bem e animado para a semana que se inicia. Esses são os meus sinceros desejos para todos vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas, eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. Esse canal que você acabou de sintonizar nesse momento. E para mim é uma honra muito grande ter você aqui comigo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre um assunto que foi sugerido por um inscrito nosso, que é sobre a suposta descoberta do elixir da juventude. Haveria então um elixir da juventude? As pessoas, elas acabam entrando em muitas polêmicas por julgar que esse produto, que aquele produto pode ocasionar um efeito rejuvenescedor ou retardador da velhice ou do envelhecimento. E acabam se frustrando quando percebem que não é bem por aí. Não é bem por aí. Então eu gostaria de tratar sobre este assunto para fugir um pouco da rotina e gostaria muito que você me acompanhasse em mais este vídeo. Primeiro, fazendo uma releitura nos tempos antigos, todos nós sabemos que o desejo pelo rejuvenescimento ou pela vida eterna, pela vida longa, nos remete às primeiras sociedades do mundo, onde os egípcios, por exemplo, acreditavam piamente que se eles tivessem os devidos cuidados com a saúde, eles iriam viver por muito tempo. Eu não estou falando da ressurreição, da vida após a morte, estou falando do rejuvenescimento ou da pessoa que tem o seu envelhecimento retardado, estagnado, paralisado. Ou seja, uma ideia que pode ser entendida como uma verdadeira utopia. Por quê? Ao contrário do que muitos dizem, nós não fomos criados para vivermos eternamente. A nossa matéria, geneticamente falando, biologicamente falando, bioquimicamente falando, ela foi criada para envelhecer. E os especialistas até dizem que o nosso envelhecimento, ele acontece de forma muito lenta até os 30 anos, ali por volta dos 30, 32 anos, esse envelhecimento passa a ser bem mais acelerado. Então, o nosso corpo já está programado para reagir desta forma. Não adianta teimar. Não adianta insistir, não adianta chorar, espernear, lamentar. Todos nós estamos envelhecendo e a partir dos 30 anos esse processo é muito mais acelerado. É como se o nosso corpo, a nossa matéria, perdesse o interesse em preservar as células sendo regeneradas no ritmo anterior, em também nos dar uma troca gasosa satisfatória para que o nosso corpo se revigore. Então, acontece o processo de envelhecimento gradativo e cada vez mais rápido. Aí, o que é que as pessoas elas fazem para tentar retardar esse envelhecimento? Nos tempos antigos, haviam estudos que os alquimistas eles desenvolviam, os cientistas daquela época, eles faziam experimentos e acreditavam que com contato com metais preciosos, como o mercúrio, o ouro, poderia
a humanidade ser beneficiada com uma vida eterna, com uma vida prolongada. Por quê? Porque esses metais possuem características que tornam eles, de certa forma, imunes ao processo de degeneração. Mas isso se mostrou, de certa forma, muito perigoso, essas experiências. Hoje nós sabemos os males que ocasionam, por exemplo, o contato com o mercúrio. Existem doenças que são causadas por esse contato com esse metal pesado. E, com o passar do tempo, outras experiências foram sendo feitas, dietas milagrosas, tantas e tantos tônicos que prometiam milagres, verdadeiros milagres, e chegamos ao século XX, onde no século XX algumas pessoas fizeram grandes avanços para chegarmos nos dias de hoje com uma expectativa de vida quase que o dobro do que tínhamos há 100 anos atrás. Hoje, a expectativa de vida mundial da maioria dos países é em torno de 70 anos, quando antes era de 35 a 40 anos. É claro que os países menos desenvolvidos, eles têm uma expectativa de vida ainda muito baixa, mas de modo geral melhoramos muito, isso graças ao avanço tecnológico que fazem com que a nossa expectativa de vida seja muito mais longa. É um dos motivos pelos quais, por exemplo, a nossa previdência social está em colapso, porque mais pessoas estão vivendo mais tempo. Só que esse aumento de expectativa de vida não pode ser confundido com uma expectativa de vida além dos 100, 110, 120 anos. Seria muito interessante se nós conseguíssemos isso. Mas, infelizmente, não temos essa capacidade ainda. E o que é que eu quero dizer para cada um de vocês que tem se preocupado em viver mais, em viver melhor? Eu digo para você que é possível que nós alcancemos uma condição de melhoria de vida, de um envelhecimento mais saudável. Porém, é preciso ter cuidado com as falsas promessas. Por quê? Porque as pessoas fazem propaganda de produtos como ômega 3, ômega 6, babosa. As pessoas fazem muitas propagandas de produtos milagrosos à base de ossos. Já ouviu falar na sopa de ossos? Na sopa, nos complexos de colágeno para oferecer ao ser humano uma condição melhor? E sem falar também nos procedimentos cirúrgicos. Muitas pessoas têm tentado viver melhor, principalmente com os seus próprios corpos, adotando práticas cirúrgicas, procedimentos cirúrgicos. E isso oferece grandes riscos, claro. É uma coisa interessante a gente entender também que por mais que nós tomemos os cuidados devidos para melhorar a nossa vida, para termos uma expectativa de vida maior, 3 fatores são importantes para a gente entender o porquê que ainda isso não é possível. Ora, 3 motivos básicos que fazem com que uma vida seja ceifada a qualquer momento. A pessoa perca a sua vida a qualquer momento. Doenças, envelhecimentos e acidentes, fatalidades que ocorrem. Nós não tivemos ainda o controle total para com as doenças. Há doenças que ainda causam enfermidades terríveis, crônicas e levam as pessoas à sepultura. Existem doenças que são incuráveis, tipos de cânceres, AIDS e outras tantas doenças aí que levam o ser humano a óbito. Nós não controlamos adequadamente o processo de envelhecimento, até porque para que nós pudéssemos alcançar este nível de desenvolvimento, precisaríamos adentrar no mundo intracelular. O processo de envelhecimento é um processo celular. As células param de se regenerar, as células adquirem um aspecto muito oxidado e, por conta disso,
vão morrendo, vão perdendo sua eficiência, o corpo vai perdendo as suas funções normais. E, por fim, não conseguimos controlar, por mais que existem pessoas que alegam com toda certeza que tem um anjo protetor, que tem um Deus todo-poderoso que as protege e as livra de todo mal, não controlamos os acidentes que ocorrem. Então, ficamos à mercê do acaso, à mercê das doenças, à mercê de toda sorte de males que nos afetam aqui, ali, onde quer que nós estejamos. Então, a gente precisa entender uma coisa também. Viver eternamente. Será que seria interessante? Tem até um filme que fala a respeito disso. O Homem Bicentenário, se eu não me engano. É com Robin Williams, o saudoso Robin Williams, ator que eu gostava muito. Ele fez esse filme, ele participou desse filme, onde ele era um androide que não morria. E ele via ao seu redor pessoas que ele amava morrendo e ele não tendo esse direito de também morrer. E ele lutou para conseguir o direito de morrer. Entenda que é mais ou menos por aí. Se nós existíssemos para sermos eternos, nós não teríamos estruturas tão frágeis dentro de nós. Nós não teríamos estruturas tão susceptíveis a doenças. Existem patógenos, existem agentes perniciosos que estão dentro de nós, que estão convivendo conosco. E à medida que a nossa imunidade se mantém num patamar adequado, nós não adoecemos. Mas basta nós cairmos um pouco na imunidade, que acontece? A gente adoece, a gente fica em situação grave, a gente pode até ir a óbito. É muito natural. Existem outros seres vivos que têm essa capacidade de regeneração. Tem uma planária, se eu não me engano, a planária, a estrela do mar. Se você corta um pedaço dela, se regenera tranquilamente. Mas nós não temos a capacidade de regenerar um dedo. A unha se regenera, mas um dedo, nós não temos essa capacidade. Óbvio que não. Existem répteis que, por exemplo, fala-se de uma tartaruga que já tem mais de 150 anos e até aniversariou recentemente. Nós não temos essa capacidade. Existe um tubarão que fala-se que ele chegou a ser contemporâneo da conquista do Brasil. Lá por volta de 1500 e tarará é a data estipulada, o ano estipulado que ele nasceu e ainda está vivo, está entre nós. Olha só. E as árvores? Quando a gente vai para as árvores, existem as sequoias, que são árvores milenares. Árvores milenares. Mas nós não temos essa capacidade. Nós não temos essa condição. Talvez seja por isso que algumas pessoas passam a entender o ser humano como sendo uma alma imortal. O corpo morre, mas a alma não. A alma fica guardada lá, esperando o momento do juízo final, aonde vai ser premiada ou punida. E existem aqueles que simplesmente entendem que o fôlego de vida que nós temos é o mesmo fôlego de vida de um cachorro, de um gato, de um animal qualquer. Quando chega o momento em que os fatores que vão contribuir para o falecimento, aí nós batemos a biela, como dizem por aqui pelo interior. Então, meus amigos e minhas amigas, o que é importante a gente atinar é que, diante da finitude da nossa vida, nós precisamos vivê-la da melhor forma possível. É muito elementar, é muito básico. Até minha criança caçula entende isso. Precisamos viver essa vida da melhor forma possível e parar de perder tempo com coisas desnecessárias. Uma certa pessoa chegou para mim outro dia e disse que eu estava perdendo tempo aqui com esses vídeos, criticando religião, criticando a existência de um Deus todo-poderoso. Só que acho que foi uma das únicas
Um dos únicos comentários que eu respondi. De fato, eu respondi direto a ela. Não acho perca de tempo, não. Perca de tempo é você correr atrás de um vento. Correr atrás de um ser imaginário. Eita! Eu disse que esse vídeo ia ser diferente, mas não dá para fazer um vídeo sem citar essas questões, ok? As coisas práticas do dia a dia, a nossa família, o nosso trabalho, os estudos, os avanços tecnológicos. Gente, nós estamos num nível de avanço tecnológico onde é possível nós sobrevivermos com um órgão transplantado. Olha, isso era inconcebível há 100 anos atrás. Inconcebível. E nós hoje conseguimos. Nós hoje conseguimos entender que um ser humano pode ter uma intolerância alimentar, por exemplo. E quando descobrimos isso, nós nos afastamos desse alimento qual nós temos intolerância e vivemos bem. Olha que coisa maravilhosa. Nós vivemos numa época em que existem, sim, curas para muitas doenças. Outras não. Mas existem ainda aquelas que são evitáveis através de vacina. Isso é um avanço louvável. Se eu pudesse, eu apertava a mão de cada cientista que fez essas grandes descobertas. Eu cumprimentava um por um. Porque esses são os verdadeiros heróis. Esses que trabalham pesquisando formas de nós vivermos a nossa vida melhor. Mas outros tipos de pessoas que realmente não só perdem tempo, como incentivam outras pessoas a perderem seu tempo, ou pessoas que se utilizam de esperteza e de poder de persuasão para convencer outras pessoas a fazerem tudo aquilo que eles ditam, tudo aquilo que eles ordenam. Esses dias eu ouvi uma pessoa crente falar assim para outra pessoa descrente. A religião é submissão. Você precisa estar submisso a Deus. Precisa estar submisso ao seu pastor. Precisa estar submisso à sua denominação. Isso é liberdade? Não. Isso não é liberdade. E quando você passa a se afastar dessa opressão e dessa prisão mental, desse encarceramento mental, aí você se liberta. Aí você passa a olhar as coisas de forma macro e não micro. Eu fico admirado ontem. Uma cantata natalina, sabe? Uma cantata natalina. Aquele grupo de pessoas ali interditando a rua, atrapalhando o tráfego, certo? Falando que Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo nasceu e eu com isso. Ele nasceu, se nasceu, nasceu há mais de 2000 anos atrás. Qual foi a mensagem que ele pregou que tem influência na minha vida nos dias de hoje? Sinceramente, apenas discórdia, fantasias, ilusões, sabe? Elementos que ocasionam doenças mentais. Aí alguém diz assim, puxa, vai falar de igreja de novo, que papo chato. Eu tentei falar de outras coisas. Eu acho que eu consegui falar de outras coisas, não é não? Então, meus amigos e minhas amigas, este foi o vídeo de hoje. Até a próxima ocasião, até o próximo vídeo e nos acompanhe. Você que não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Você que já tem curtido, compartilhado, continue dando essa força. O canal Vigilante da Razão, ele vai muito longe ainda. E eu conto com você, tá certo? Um abraço, até mais.